Chegamos na seção 3.6 do nosso capítulo 3, vai falar sobre o layout dos registros. Quando você estuda com calma esse guia prático da escrituração contábil digital, você vê que ele é bem feito. Tá? Esse guia realmente ele é didático. Aqui nós temos então, olha, o bloco 0, abertura, identificação e referências, registro 0000, abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária. Daí ele vai descrever o que é o registro 0000. Abre o arquivo da SCD, informa o período correspondente à escrituração e identifica o empresário ou a sociedade empresária. Aí vem um resuminho aqui do registro. Olha. Abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária. Quais são as regras de validação do registro? Ele vai validar o período mínimo da escrituração, vai validar o período máximo da escrituração, o tamanho do arquivo e ocorrência unitária do arquivo. O nível hierárquico desse registro é 0, a ocorrência dele é 1 por arquivo, o campo-chave dele é o primeiro, campo reg. E aqui nós já temos os dados dos campos, que é um resuminho do registro em si. Daí nós começamos a ter os dados dos campos. Número, campo, descrição, tipo, tamanho decimal, valores válidos, obrigatórios e regra de validação do campo. Aqui nós temos a regra de validação do arquivo, do registro, e aqui a regra de validação por campo. Tá? Então nós temos o primeiro campo, campo reg. É um texto fixo contendo 0000. É do tipo C, alfanumérico, tamanho 4, não tem casas decimais. Ele só tem um valor válido, que é 0000, tem que ter esse valor, é obrigatório, não tem regra de validação. Segundo, LSD, registro fixo contendo LSD. Terceiro, DTIN, data inicial das informações contidas no arquivo. É numérico, como nós vimos que os campos do tipo data são numéricos. Ele vai validar se a data inicial é maior que alguma coisa. Regra, data, INI maior. Depois a gente vai ver a relação dessas regras aqui de validação. Data fim, ou data final das informações, sem regra de validação. Nome, um alfanumérico, pode ter até 255 caracteres. CNPJ é um numérico com 14 caracteres. Vai validar o CNPJ. O F, a sigla da unidade da federação, 2 caracteres, vai validar se existe mesmo na tabelinha o F. Inscrição estadual, código do município, inscrição municipal e INDICITESP, indicador de situação especial conforme tabela publicada pelo SPED. Ele vai validar a regra da tabela, tabela situação. Vai ver se existe esse código que você informou aqui nessa tabelinha. Aí vem as observações, Registro obrigatório, nível hierárquico 0, ocorre 1 por arquivo. Campo 3 vai descrever o que é o campo 3, data inicial das informações, e o campo 4, data final das informações, devem estar contidas em um mesmo ano e correspondem ao período das informações contidas no bloco 1. Daí ele parte para o campo 11. Tem uma observação no campo 11 aqui. Olha. Indicador de situação especial. Em casos de fusão, cisão e incorporação, preencher o campo, inclusive no período imediatamente posterior ao evento, caso o empresário ou sociedade empresária seja resultante de fusão, cisão e incorporação. Olha a tabelinha que aparece aqui, para o campo 7. Campo 7, ele vai ser validado de acordo com uma tabela, não é? A tabelinha é essa daqui. Tá? O código que tem que aparecer é esse aqui, ok? Para cada estado está aí o seu código. É evidente que é a sigla da UF, Aqui nós temos a correspondência do NIRI, número de inscrição das empresas aí. Código do município, campo 9. Adotar os códigos da tabela Código do Município divulgada pelo IBGE. Campo 11, olha aqui a tabelinha da indicação de situação especial. Uma tabela interna. Código do município você vai pegar de uma tabela externa. Lembrado que nós vimos anteriormente, tabelas externas, tabelas internas.
Regras de validação do registro. Você lembra que o registro ele tem 1, 2, 3, 4 regras de validação. Ele vai explicar essas regras aqui agora. Olha. Regra período mínimo escrituração. O que é isso? Verifica, caso o campo índice ITESP, o campo 11, não tenha sido informado, se os campos data ini e data fim abrangem no mínimo um mês, ou seja, caso não exista situação especial, deve ser informado sempre em meses completos. A data inicial é o primeiro dia de um mês e a data final é o último dia do mês. Se a regra não for cumprida, o programa validador e assinador gera um erro. Então nós já temos que nos preocupar com essa validação, né, para que o arquivo ele já não saia errado, né, para o usuário não ter que gerar o arquivo, validar, ter que voltar de novo, tá? Período máximo escrituração. Verifica se os campos data ini e data fim estão contidos no mesmo ano. Se a regra não for cumprida, erro. Tamanho do arquivo. Verifica se o tamanho do arquivo é menor que 1 GB. Se for maior, verifica se o período se refere a apenas um mês. Se a regra não for cumprida, erro. Ocorrência unitária ARC. Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave reg. Se a regra não for cumprida, o SPED, né, o PVA, vai gerar um erro. Daí nós temos as regras de validação dos campos. 1, 2, 3, 4. Temos 4, por quê? Porque nós temos 4 campos sendo validados, né? Data ini é um campo sendo validado, CNPJ é um campo sendo validado, o F é validado e o indicador da situação especial também é validado. Como é que ele faz essa validação aí? Regra data ini maior. Verifica se o campo data ini foi preenchido com a data igual ou anterior à data fim. Se a regra não for cumprida, vai gerar um erro lá no PVA. Valida CNPJ. Verifica se a regra de formação do CNPJ é válida. Se não for cumprida, erro no PVA. Regra tabela F. Verifica se o código informado da unidade da federação existe na tabela da unidade da federação. Se não for cumprida, erro no PVA. Tabela situação. Verifica se o código informado no campo 11 existe na tabela indicador de situação especial, senão ele gera o erro. Daí nós temos aqui alguns exemplos de preenchimento, né? Situação normal, olha. 000, campo 1, campo 2, campo 3. Aí você vai comparando aqui os dados que estão aparecendo aqui no registro com os campos para você observar como é que deve ser gerado esse registro aí. Abertura da sociedade empresária no período. Está aqui um exemplo de um registro desse. Incorporação no período. Um exemplo de um registro desse. Incorporação no período no caso de incorporadora. 2 exemplos. Cisão parcial. 2 exemplos. Legal? Então, bem explicado, né? Para não ficar dúvidas mesmo, né? Para o contador, para o desenvolvedor, para quem estiver gerando ou desenvolvendo isso daí. Daí nós chegamos no registro 001. Né? Ele abre o bloco 0 e indica se há ou não há dados informados no bloco. É aquela mesma coisa, né? Um resuminho aqui do registro. Daí vem os campos, as observações, tabelas, regras de validação do arquivo, regra de validação dos campos. Tá? 1, 2, 3, 4 itens. Né? Mesma coisa como ele fez aqui. Olha. 4 itens. E o item 5 é o exemplo de preenchimento. Vamos ver se tem item 5 aqui. Tem. Ó. Item 5 está aqui o exemplo de preenchimento. Registro 7. Ele explica o que é o registro. Resumo do registro. Vem os seus campos. Observações, tabelas. Olha uma tabelinha aparecendo aqui. Né, para o registro 7. Uma tabela interna. Regras de validação do registro. Regra de validação dos campos. Exemplo de preenchimento. Tá? E por aí vai. Né? Registro 20. 150. 150 nós temos a tabela de países aí, olha. Deve aparecer aqui. Campo 4, código do país do participante. Aqui, ó. Tá? Então nós temos que trazer dessa tabelinha que nós temos no nosso banco de dados, né? Novamente a tabela F, ele repete aqui. Aquela mesma tabela que nós já vimos. Registro 180.
encerramento do bloco 0, que nós chegamos no encerramento desse bloco. Daí ele chega no bloco 1, mesma lógica, ele vai seguir, tá? E você vai até a página 203 com essa mesma história. Isso aqui deve ser o plano referencial do SPED. Aqui, olha. No registro I051, o plano de contas referencial, ele vai te dar uma explicação do que é isso daqui, quem é obrigado a informar isso daí e tal. Aqui estão os dados do registro, os campos, é o campo 4, código da conta referencial, código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo 2. Duas regras de validação. Campo 4, né? Campo 4, código da conta. E aí vem, olha, o plano de contas referencial do SPED. Tá? Essa tabela nós também temos no nosso banco de dados. Legal. I52, I75, 150, 151. Lançamentos contábeis, partidas de lançamento, balancetes diários, detalhes do balanço, saldo das contas. Aí, como eu mencionei, nós vamos aí até a página 203 com o detalhe dos registros. Encerramento do bloco I. Aí nós chegamos no bloco J, demonstrações contábeis, balanço, demonstrações do resultado do exercício, DRE, outras informações. Isso aqui é legal. Ó. O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em formato RTF. Isso aqui é bem legal, né? Então você tem um documento RTF, você pode anexar esse documento, né, no registro J800, com várias informações que você queira passar, tá? Para o seu livro contábil, né, para a escrituração contábil digital. Aqui ele traz os passos de como nós devemos fazer isso, né? Você digita o documento que deseja, anexa no Word, salva o documento como RTF, abre o arquivo no bloco de notas e copia o conteúdo desse arquivo dentro do registro. É evidente que em modo de programação nós vamos fazer diferente, não vamos ter esse passo a passo aqui, né? Mas enfim, é anexar um arquivo RTF no registro J800. E aqui tem um exemplo de preenchimento, olha, J800, e aí vem o arquivo, né? Chave, RTF, ANSI, e aqui o conteúdo do arquivo, olha. Exemplo de outras informações, né? Se você copiar esse conteúdo aqui com as chaves, né, pegando aqui da última chave até a primeira ou vice-versa, colar dentro do bloco de notas, salvar como arquivo RTF e abrir no Word, então o arquivo ele vai aparecer para você formatado, tá, com essas informações aqui, tá, aqui estão dentro do arquivo. Termo de encerramento é o J900. Identificação dos signatários é quem assina o livro, né? Que nós temos o código, a tabela de qualificação de assinante. Essa tabela nós não temos no banco, é uma tabela pequena. Se ela nunca mudar, né? Se é uma coisa fixa, a gente deixa isso daí no código mesmo, tá? Então a gente vai ver, né, se é melhor colocar isso no banco de dados ou se deixa isso no código mesmo. E aqui o encerramento do bloco J. Né? Depois nós chegamos no último bloco, é o bloco 9. Né? Nós vamos ter os registros dos arquivos, o encerramento do bloco 9 e o encerramento do arquivo digital. Tá? Então, como eu te falei, até a página 203 é apenas, né, nós vimos aí da página 52 até a 203 sobre os blocos, né, os registros, os blocos e, consequentemente, os registros que compõem esses blocos. A explicação detalhada para a geração desses blocos e dos seus respectivos registros.